Professor Jorge Júnior aqui com vocês na resolução comentada de provas do Enem, tá certo? Vamos ao comentário de mais um item da prova do Enem de 2021. Ó. Esse item de número 177, ele diz assim, ó, uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal, que é o nosso sistema de numeração, gente. O nosso sistema de numeração ele é chamado de decimal porque nós temos à nossa disposição 10 algarismos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele também é chamado de decimal porque ele muda a cada 10. Ó. 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena, 10 centenas é uma unidade de milhar, tá certo? Entretanto, os computadores trabalham com números de base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100, respectivamente. A operação de adição na base binária segue o algoritmo similar ao utilizado na base decimal, com detalhamento no quadro. Então, se tu tem ó, A ó, e B, ó, então A mais B vai ser. Ó. Então, se o A é 0, mais o B que é 0, 0 mais 0 é 0. Se o A é 0 e o B é 1, 0 mais 1 é 1. Se o A é 1 e o B é 0, 1 mais 0 é 1. Se o A é 1 e o B é 1, A mais B é igual a 10. Ó. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresentado. Considerando as informações do texto, o resultado da adição de 9 mais 2 será representado na base binária por. Galera, essa questão, eu acho que esse quadro aí ele faz é complicar demais, tá certo? O que é que acontece? Ó? Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Como é que a gente faz para transformar um número decimal em binário? Para transformar um número decimal em binário, o processo é das divisões sucessivas ou método de escada. Como assim, Jorge? Vamos supor que eu quero transformar o número 132 ó, em binário. Ó. Certo? Se eu quero transformar o número 132 em binário, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar o 132 e vou dividir por 2. Ó. Então, eu vou pegar aqui 132 ó, e dividir por 2. Ó. Vai ficar ó, 6 vezes 2, 12, ó, dá resto 1, baixo 2, 6 vezes 2, 12, ó, deixou o resto 0, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quociente e dividir por 2 de novo. Então, eu vou pegar 66 ó, e dividir por 2. Ó. 3 vezes 2 é 6, ó, dá 0, baixo 6, 3 vezes 2 é 6, deixou o resto 0. E eu vou dividindo esses quocientes por 2 até não dar mais. Ó. Então, 33, ó, vou dividir por 2. Ó. 1 vezes 2, 2, ó, dá 1, baixo 3. Ó. 6 vezes 2, 12, ó, deixou o resto 1. Ó. Aí eu vou pegar o 16, ó, dividir por 2. Ó. 8 vezes 2, 16, ó, deixou o resto 0. 8 ó, por 2, ó, 4 vezes 2, 8, deixou o resto 0. 4 ó, por 2, 2 vezes 2, 4, deixou o resto 0. 2, 1 vezes 2, 2, deixou o resto 0. Percebam que não dá mais para dividir 1 por 2. Quando não dá mais para dividir, a gente para. Ó. E aí o que é que acontece? Ó? Nós vamos pegar o último quociente ó, e todos os restos. Ó. E nós vamos escrever ó, sempre nesse sentido. Ó. Então, vai ficar ó, 1, ó, que é esse primeiro. Ó. Depois vem 1, 2, 3, 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Depois o 1. Depois 0, 0. Então, isso aqui ó, na base 2. Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa do número 132. Ó. Então, Jorge, quando eu quero escrever um número decimal em binário
eu vou dividir esse número e todos os quocientes por 2 até não dar mais, é isso? É, ó. E se eu quisesse na base 3, eu ia dividir por 3 até não dar mais? Se eu quisesse na base 5, eu ia dividir por 5 até não dar mais? Então, nessa questão, gente, o que é que eu quero? Eu quero 9 mais 12, ó. 9 mais 12 é 21, ó. Então, eu vou escrever 21 em binário, ó, por 2, ó. 1 vezes 2, 2, dá 0, baixo 1, 0 vezes 2 é 0, deixou o resto 1, ó. Por 2 de novo, ó. 5 vezes 2, 10, ó, resto 0. Por 2, 2 vezes 2, 4, deixa o resto 1. Por 2, 1 vezes 2, 2, deixa o resto 0. Não dá mais para dividir, ó. Então, o que é que eu faço? Eu pego o último quociente, ó, e todos os restos, ó, e escrevo sempre nesse sentido, ó. Então, primeiro é esse 1, depois é o 0, depois é 1, depois é 0, depois é 1. Ó. Então, é 1, 0, 1, 0, 1. Ó. Então, o item correto é o item D de dado. Então, toda vida que eu tiver uma questão que apareceu um número binário e eu quiser a representação decimal, é só dividir por 2 o número e todos os quocientes até não dar mais, tá certo? Então, mais uma questão que envolve sistema de numeração. A duas antes dessa, ela falou de sistema de numeração romana, agora nós estamos falando de sistema de numeração binário. Show de bola? Então tá aí a resolução do item 177. Beleza?